estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. No tempo em que a presença física dentro das igrejas ainda é limitada, você tem mais tempo para ler e meditar a palavra de Deus em sua casa. Neste momento, desejo meditar com você a primeira carta atribuída a Pedro. Sim, atribuída a Pedro. Pedro morre entre os anos 64 e 67 e a carta é escrita nos anos 90. No final do século I, quando surge a primeira carta atribuída a Pedro, o Evangelho já se havia espalhado pelo centro e norte da Ásia Menor. Os destinatários da carta são os cristãos estrangeiros, colonos, migrantes que sofrem perseguições, preconceitos e maus tratos. A carta começa dizendo: aos eleitos que vivem como migrantes da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Hoje é aquela região da Turquia e arredores. O assunto principal da carta é a questão sociopolítica e a questão religiosa. Como resistir, defender e proclamar a fé cristã diante de tanta hostilidade, sofrimento e opressão? Como ser migrante cristão sem casa, sem terra e sem cidadania em país estrangeiro? Ao longo da carta estão algumas respostas e estratégias para sobreviver socialmente e dar testemunho da fé. Acompanhe alguns destaques em cada capítulo. Capítulo 1. Testemunhar a fé na vida social. Diz a carta: fiquem alegres, ainda que de momento precisem suportar duras penas e provocações. A fé que vocês têm é muito preciosa. Vocês nunca viram Jesus, mas o amam. Não o veem, mas creem nele e exultam com alegria. Isto é inexplicável. Sejam santos em todo o modo de viver. Santos na vida social, no meio dos conflitos. Amem-se uns aos outros de coração sincero. A comunidade deve ser exemplo. Capítulo 2. Estratégia para saber viver a fé e o trabalho na clandestinidade. Rejeitem toda a maldade, toda a mentira, toda a hipocrisia, inveja e difamação. Aproximem-se do Senhor, a pedra viva. Vocês também entram como pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Vocês agora são povo de Deus. Vocês que são estrangeiros e viajantes, comportem-se honradamente entre os pagãos, para que, mesmo falando eles mal de vocês, ao verem as boas obras de vocês, glorifiquem a Deus. Fazendo bem, vocês fecham a boca dos insensatos e ignorantes. Como migrantes, estrangeiros, trabalhadores, empregados, sem carteira, submetam-se com todo respeito aos patrões bondosos e compreensivos e aos perversos.
Melhor sofrer por fazer o bem do que dar motivo para denunciar e expulsar vocês. Como viver a fé na escravidão? Como ficar calado e aguentar firmes? Capítulo 3. Vida em família e vida em comunidade. Nas relações entre esposo e esposa, seguir as normas locais, sempre na esperança de conquistar o cônjuge para a vida cristã. Na comunidade, vivam todos na concórdia, sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Como viver a fé e a esperança no meio de tanta maldade? Se vocês se aplicam a fazer o bem, feliz de vocês que sofrem pela justiça. Não tenham medo nem fiquem perturbados. Se alguém pede a vocês, estejam sempre dispostos a dar explicações sobre a esperança que vocês têm, mas com modéstia e respeito, conservando a consciência limpa. É melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Capítulo 4. Não ter vergonha de ser cristão. Como ser feliz no meio da perseguição na realidade local atual. Romper com o passado errado e construir um novo jeito de viver na nova realidade. Sejam sóbrios, moderados e dedicados à oração. Conservem vivo o amor mútuo. Sejam acolhedores uns aos outros, sem reclamar. Cada um se coloque a serviço dos outros. Mais uma vez, diante da perseguição, a carta diz: não se assustem com o incêndio que começou contra vocês para prová-los. Fiquem alegres de participar dos sofrimentos de Cristo. Se os insultam por causa do nome de Cristo, felizes são vocês que têm o Espírito de Deus. Que nenhum de vocês tenha de sofrer por ser ladrão, assassino ou criminoso ou se intrometer na vida alheia. Se sofre por ser cristão, não se envergonhe. Dê glória a Deus por ser chamado de cristão. Capítulo 5. Comunidade de fé unida e organizada. Respeitar e ser respeitado pelas lideranças. Exorta os anciãos ou presbíteros, cuidem do rebanho do Senhor que lhes foi confiado, não por obrigação, mas de boa vontade. Não por lucro vergonhoso, mas com generosidade. Não como donos, mas como modelos para o rebanho. Vocês, jovens, obedeçam aos presbíteros. No relacionamento mútuo, revistam-se todos de humildade. Conclusão. União em Cristo, vida em comunidade e testemunho de vida na sociedade. Escrevi a vocês por meio de Silvano para exortá-los e para assegurar que esta é a verdadeira graça de Deus. Permaneçam firmes nela. A comunidade que vive na Babilônia, escolhida como vocês, manda saudações. Neste caso, a palavra Babilônia quer dizer Roma. Saúdem-se uns aos outros. Que a paz esteja com todos vocês que estão unidos em Cristo. Hoje, na realidade atual, como ser cristão ou cristã fora das igrejas com menos celebrações e mais ações? Como agir e testemunhar a fé no trabalho profissional, na defesa da justiça e na ajuda social?